volta com o nosso Mais Saudável nesse cenário que é muito fofo. O que eu recebo, gente, de e-mail, de mensagem, Cissa, que cenário lindo, que cenário gostoso. Realmente, né? Ele é muito gostoso. A gente traz aqui uma ambientação como se você estivesse aqui com a gente, dentro da nossa casa. Esse cenário é a extensão da sua casa, viu? E agora ainda mais lindo com esses laços rosas, porque estamos sim no outono rosa, gente, que é aí a prevenção do câncer de mama e a gente não cansa de se falar, não, de falar, quer dizer, vá procurar um médico, faça o autoexame, tá bom? Tudo isso sempre para melhorar o quê? A sua saúde. E hoje nós estamos falando sobre retenção de líquido. Aqui do meu lado, a nossa nutri querida, a Maricilda. Maricilda, não é isso? Maricilda, difícil, Você tá né? nervosa, Diferente. Mari? A Mari, ela tá assim, ó. Tá nervosa? Não fica não, porque aqui é bate-papo. Não, tranquilo. É solto e descontraído, tá bom? Gente, retenção de líquido, para você amenizar, é super necessário o quê? Uma alimentação saudável. O que eu falo para você todos os dias? Que a saúde começa ali na mesa, né, Mari? Frutas, verduras, legumes, tudo isso tem que fazer parte do nosso cardápio, né? Tem que estar presente na nossa vida e, claro, a água, né, gente? Por favor. Então, a Mari hoje, ela trouxe aqui para nos ajudar. Você vai começar a nos mostrar o que a gente deve. Primeiro, vamos começar assim? Antes de mostrar o que a gente deve consumir para ajudar aí a desinchar, o que a gente deve evitar, Mari? Então, quando a gente pensa em retenção de líquido, nós devemos pensar que existe um grande vilão, né? Que está em vários alimentos, está presente em vários alimentos. E esse é o sal, né? O sal de cozinha. Então, os alimentos que contêm o sódio, que é o elemento que está presente no sal de cozinha, eles vão contribuir para piorar esse problema da retenção hídrica, né? Da retenção de líquidos, vamos assim dizer. Então, a gente tem que observar de evitar os alimentos industrializados, os alimentos que contêm, que são defumados, então as linguiças, as salsichas, os embutidos, as mortadelas, em caso do tocinho, o torresmo, que muita gente gosta, os salgadinhos industrializados. Então, a gente tem que sempre pensar em olhar no rótulo dos alimentos para verificar qual o teor de sódio que tem nesse alimento para saber se ele é um alimento que tem um alto teor de sódio ou não. Você falou algo que eu acho muito pertinente e que eu vou repetir para conscientizar. Gente, tudo que você for comprar, olhe o rótulo. A começar pela validade do produto. Porque tem muitas vezes que a gente compra as coisas e você nem sabe qual é a validade. Às vezes você consome um produto que está há 10 dias de vencer ou até mesmo já venceu. Então se preocupe sim com isso. Fora, você tem que olhar o rótulo, porque a tabelinha nutricional que está atrás sempre, ela é um alerta danado pra gente, Com certeza. né, Mari? E fora isso, a gente tem que também ficar atento que no supermercado a gente encontra uma série de tipos de sais, né? A gente encontra vários tipos de sal. Mas antes da gente falar do sal, vamos aproveitar essa foto que tá aí na tela, que é a tabelinha nutricional, as informações nutricionais. Certo. E aí eu queria que você explicasse e ensinasse a gente o que olhar e evitar. Então, se a gente olhar nessa tabelinha nutricional, nós vamos ver várias informações, dentre elas a questão do sódio. O sódio, se vocês olharem lá naquele quadrinho, nós vamos ver na última linha, nós estamos vendo que o sódio neste alimento, né, numa porção deste alimento, ele contém 64 miligramas de sódio. O que isso quer dizer? É muito ou pouco? Isso, vamos responder isso. Então, para um alimento ser considerado com alto teor de sódio, ele deve conter mais do que 400 miligramas de sódio em 100 gramas ou 100 ml do alimento. Tá. Então, esse alimento lá, quando nós olhamos, nós vimos que era uma porção de 30 gramas. Isso. Né? Então, em 30 gramas, nós temos 64 miligramas de sódio. Se a gente contar para 100 gramas mais ou menos, vamos colocar 120, que seria 4 vezes o valor daquele alimento. Vai dar uns 250 e poucos, 256 mais ou menos, miligramas de sódio nesse alimento que nós mostramos. Isso significa que esse alimento ele tem um baixo teor de sódio. Então, a gente pode consumir sem tanta preocupação. Claro que tudo tem
um limite, mas a gente sabe que está fazendo uma escolha mais acertada do que escolher um alimento com mais de 400 miligramas por porção. Falando de sódio, que daí vem o sal e tudo mais, tem uma pergunta aqui, gente, que é da Sandra Maria, de Valinho, São Paulo. Sandra, um grande beijo. Obrigada pela sua participação e está concorrendo a nossa joia, viu? Na quinta-feira. Quem sabe você não leva essa joinha para casa, tá? Ela pergunta o seguinte, qualquer um aqui pode responder, tá, gente? Eu vou perguntar aqui para Mari, mas fiquem atentos. Eu tenho muita retenção de líquido, já cortei o sal, mas ela continua. O que fazer? Então, quer dizer, ela cortou o sal, mas mesmo assim ela mantém a retenção. Então, como o próprio doutor disse, né, a questão da retenção de líquido, ela tem uma série de causas, né, causas orgânicas e também ela pode indicar um sintoma de alguma doença. Entretanto, na maioria das vezes, a alimentação ela pode estar por trás disso, né? Então, uma má alimentação, ter uma rotina de hábitos alimentares errôneos pode levar, sim, a uma retenção de líquidos. E nesse caso, não basta só olhar para o sal. Nós temos que olhar entre um balanço entre o que ajuda a reter. Então, né? O que você está querendo dizer aqui na resposta da Sandra é o seguinte, que às vezes ela tirou o sal, mas ela continua com hábitos ruins. Isso. Doutor, quer complementar? Tem que investigar outras causas também. Como eu falei, a parte da alimentação, existe também hipominemia, que é um caso onde você tem uma baixa produção de proteína pelo organismo. Pode ser por desnutrição, por uma alimentação errônea também. Mas tem que investigar outras causas mais sistêmicas mesmo. Parte cardiológica, renal e por aí vai. Você tem que investigar outras doenças. Indiscutivelmente, tem que corrigir a alimentação desse paciente, mas tem que investigar outras causas que podem desencadear. Camila, no caso da Sandra, que ela continua com a retenção, a drenagem é mais do que estimulada, né? Importante, certeza, né? Muito importante. Roupas que ela usem também, se é muito justa, se não é. Tem muitos outros fatores também. Sandra, investiga aí direitinho, tá? Acho que a gente conseguiu resolver e te dar os caminhos, tá bom? Agora vamos voltar aqui para os alimentos que a gente deve evitar, você já falou. Então, os industrializados, refrigerante. Também o consumo de alimentos muito light também, né? Que tem alguns adoçantes à base de sacarina, ciclamato sódio, que também pode contribuir para aumentar o teor de sódio que a pessoa está ingerindo. Mari, sabe o que eu costumo dizer aqui, por exemplo? Que tudo aquilo que a natureza não nos oferece, evite. Não Perfeito. Nossa, você falou tudo. Então começa a pensar, viu, gente? Vai por esse caminho. Tudo aquilo que a natureza não te oferece, deixa de lado. Saquinho, deixa de lado. Não é a natureza que está te trazendo, tá bom? Então vamos mostrar agora o que vai aí nos auxiliar a desinchar. E aí você vê nesse momento que realmente a natureza se manifesta, né? Então, a gente pode olhar aqui que nós temos desde frutas, né? No caso aqui nós estamos com o abacaxi, o melão, mas poderia também estar aqui a melancia, o maracujá, o morango. Se a gente pensar também nos legumes, nós temos a berinjela e o nosso famoso chuchu, né? O chuchu, ele já é conhecido popularmente como um alimento diurético, né? Então, nós estamos falando de alimentos aqui que são tidos como alimentos diuréticos. E sabe o que eu percebo? Ali, gente, olha, sinal verde, tá vendo? Pro chuchu, pro melão, pra melancia e pro maracujá. Correto. Mari, sabe o que eu percebo também? Todos esses alimentos são muito ricos em água, né? Então, a gente deve realmente consumir os alimentos que têm muita água. A água, ela, além de a gente ter o consumo de alimentos ricos em água, nós também devemos beber muita água. Agora, vamos lá. Eu perguntei pra Mari aqui, momentos antes da gente entrar ao vivo, falei, Mari, tem uma lenda, ou não sei se é lenda, se é verdade, que eu vi na internet, porque a gente hoje, né, tudo recorre à internet de uma certa forma. Por isso que eu te falo, fica ligado aqui no Mais Saudável, porque a gente sempre vem com dicas inteligentes e legais pra você, pro seu cotidiano. E aí eu perguntei pra Mari o seguinte, na questão da água. Tem muita gente que fala, né, eu tomo 2 litros de água, 3 litros de água. Será que tá certo? Será que é por aí mesmo? Ou tem 1 mililitro ideal para cada pessoa, Mari? Sim, existe sim 1 mililitro ideal para cada pessoa. Então a gente fala para os adultos de 30 a 40 mililitros de água por quilo de peso. E para o idoso, a gente pede de 25 mililitros de água por quilo de peso. Então vamos lá. Isso é uma conta boa para se Repete fazer. essa conta que eu achei bem interessante. Tá. Então, 1 quilo de peso para o adulto, de 30 a 40 mililitros de água.
né, por quilo de peso. E para o idoso, né, que seria aquelas pessoas acima de 60 anos, deveríamos pensar na conta de 25 mililitros de água por quilo de peso. Então, se a gente pensar numa pessoa de 60 quilos adulto, pensando minimamente em 1.800 mililitros de água por dia. Quase 2 litros de água por dia. Quase 2 litros. Então, pelo menos isso ela tem que tomar. Porque a água em excesso também não é benéfico. Não, a né? água em excesso também não é benéfico. Né? O nosso organismo, se ele estiver saudável, trabalhando bem, ele vai tentar buscar sempre esse equilíbrio. Né? Gente, faz essa continha, viu? É bem especial. Agora, vamos falar aqui sobre o café. Eu adoro café e chá, você já percebeu aqui. Chá eu tomo a todo momento, toda hora da minha vida. E café também, ele ajuda a desinchar? Então, aqui o café está sendo colocado como um componente que vai ser aquele que vai prejudicar quando em excesso. O café retém. Ele vai reter. Então tá explicada a minha retenção. Doutor, acabei de achar aqui minha calma. Achou? O que eu tô falando pra você desde o começo desse programa? Gente, eu não entendo por que eu tenho tanta retenção. Eu faço atividade física, eu me alimento corretamente. Agora, a Mari acabou de abrir a cortina pra minha vida. É o café, porque eu tomo muito café. O café retém? Retém líquido, sim, por causa da cafeína, né? Então a gente tem que ficar atento à quantidade de café por dia. Então a gente não deve ultrapassar 150 ml de café durante todo o dia. Olha lá o que você deve evitar, gente, porque vai reter líquido, tá? É o café, os sucos artificiais, os enlatados, como a Mari já falou, e os industrializados. Por favor, gente, fique longe. Lembra que eu falei? Lembra aí que eu falei? O que a natureza não te oferece, saia fora. Com certeza. Escapa. Isso já responde tudo. Então aqui a gente deve se ater mesmo nos alimentos que tem um teor de sódio aumentado. E o café, que tem a cafeína, que também indiretamente vai aumentar, vai propiciar essa retenção de líquidos. Agora, eu sei que a gente já falou do sal, mas eu acho muito importante a gente sempre voltar no sal, porque você trouxe uma balancinha pra gente aferir o quê? É a grama ideal, é isso? Então, existe uma recomendação, Tá. né? A Organização Mundial de Saúde, ela coloca quanto de sal que você deve consumir durante o dia, né? Para um indivíduo adulto. Então, aqui, nessa balança, nós estamos vendo 6 gramas de sal de cozinha, né? Que equivale à quantidade que você deve consumir durante o dia todo. 6 gramas. 6 gramas corresponde mais ou menos o quê? Uma colherzinha de café? Vamos pensar. Não. Eu acho que mais, né? Parece uma mais quase do que- uma rasa de sobremesa. É quase uma rasa de sobremesa. Antigamente a gente, essas 6 6 gramas. gramas de sal, ela contém 2,4 gramas de sódio. Porque o sal não é só sódio, né? Então, quando a gente fala devemos comer 2 gramas de sódio, eles estão contidos em 6 gramas de sal de cozinha. Essa é a quantidade que nós devemos consumir durante o dia. O dia inteiro. Inteirinho. Ó, vamos tirar a prova dos 9 aqui. É. A gente tá aqui com uma colher, aqui ó, pra 2. Uma colherzinha de café, certo? Certo, Mas eu acho que é perfeito. mais. É mais aqui, ó. É mais, gente, ó. É mais Eu do acho que uma colher de exatamente comida. Uma isso colher que a gente rasa falou. de sobremesa. É uma colher rasa de sobremesa, viu? agora- São 6 gramas. Todo mundo tem uma balancinha em casa, você vai lá, pesa 6 gramas. Esse é o ideal de sal para você consumir durante o dia Se inteiro. for uma pessoa que não é hipertensa. Se é uma pessoa hipertensa, gente, reduz essa quantidade para 2 gramas de sal. 2 gramas de sal. Né? 2 Gente, gramas. adorei. Você foi super didática, né? É bom conversar com quem sabe, com quem domina o assunto. Ensinou aqui a nossa regrinha pra gente tomar água corretamente lá. Então, vamos repetir? Vamos 1 repetir. quilo de peso. 1 quilo de peso, de 30 a 40 mililitros de água para uma pessoa adulta. E para uma pessoa idosa, 25 mililitros de água por quilo de peso. E o sal, para uma E o pessoa sal, adulta. Para uma pessoa adulta, 6 gramas de sal de cozinha por dia. Se é uma pessoa adulta hipertensa, 2 gramas de sal por dia. Adorei. Fica com a gente. E você em casa também, né? Fica ligado no seu Mais Saudável. Pega o telefone, por favor, participe. Tem sorteio na quinta-feira. Aquela joia, assim, que você quer e que vai chegar aí na sua casa. Dá uma olhada nela, que coisa mais linda.
linda. Essa pulseira em couro, com prata, a oração de Maria, da Divina Proteção, que é super usada pelas celebridades, viu? Pega o telefone e participe com a gente. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui. 19 3871 9620. Eu volto rapidinho com todos os especialistas para te deixar sempre mais saudável. Fique com a gente.